Olá, a paz do Senhor, nós estamos de volta para mais um vídeo aqui do nosso canal. Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal Bereanos. Se você é novo por aqui, eu quero pedir que você se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para todas as vezes que eu postar um vídeo novo, o YouTube possa te avisar. Hoje nós iremos falar sobre o destino das almas após a morte. As almas dos ímpios já estão no sofrimento, as almas dos justos já estão no céu, já estão no gozo eterno, ou após a morte as almas dormem, como o corpo volta para o pó, o espírito volta para Deus, e as almas? Será que elas dormem? Será que as almas dos ímpios estão também como as almas dos justos no estado de sono, onde elas estão esperando a ressurreição e o juízo final? O que será que a Bíblia diz sobre este assunto? Algumas pessoas entendem que, após a morte, as almas também estão dormindo, as almas dormem. É a chamada doutrina do sono da alma. Mas será que, de fato, as almas dormem após a morte? Ou após a morte as almas seguem um destino? Em primeiro lugar, nós precisamos entender que a Bíblia fala sobre a tricotomia do homem, ou seja, o homem é feito de três partes: espírito, alma e corpo. Embora haja a doutrina da dicotomia, que diz que o homem é formado apenas de espírito e corpo, sendo a alma a vida do corpo. Quando o corpo morre, não existe mais a alma. E a dicotomia é a mesma doutrina que crê no sono da alma. Mas são vários textos bíblicos que falam sobre o homem formado de três tomos ou de três partes. 1 Tessalonicenses 5:23, a Bíblia diz: "E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, em todo o vosso espírito, alma e corpo, plenamente irrepreensíveis até o dia da vinda do Senhor Jesus." Hebreus capítulo 4, verso 12, diz que a palavra de Deus é uma espada afiada mais do que qualquer outra espada de dois gumes, capaz de penetrar entre a divisão da alma e do espírito, e até as juntas e medulas, ou seja, alma e espírito, juntas e medulas quer dizer a parte do corpo, espírito, alma e corpo. Gênesis capítulo 2, verso 7, diz que Deus formou o homem do pó da terra, falando do corpo, soprou nas suas narinas, insuflou nas suas narinas o espírito de vida, o fôlego da vida, e o homem foi feito em alma vivente. Pó da terra, corpo, fôlego de vida, o espírito, alma vivente, a terceira parte do homem, ou seja, espírito, alma e corpo. Em Jó, capítulo de número 10, Jó fala do seu espírito, ele fala da sua alma e ele fala também do seu corpo sendo formado pelas próprias mãos de Deus, feito diretamente do barro. Ou seja, são vários textos na Bíblia que comprovam a tricotomia do homem. Então, precisamos entender, em primeiro lugar, que o homem não é dicótomo. O homem é tricótomo. E se a Bíblia confirma, aprova que o homem é tricótomo, então já temos um problema para a doutrina do sono da alma, porque se há uma outra parte imaterial, espiritual, como o espírito, que é o fôlego de vida, que volta para Deus, então o que será que acontece com esta parte do nosso ser quando o corpo morre? Porque a Bíblia diz que o espírito volta para Deus, o corpo que é feito do pó volta para a terra, como era antes, e o espírito volta a Deus, que o deu. E a alma? O que é que acontece com a alma? Para provar a doutrina do sono da alma, é preciso acreditar na dicotomia. Quer dizer que não há uma parte imaterial, espiritual, indestrutível, eterna dentro de cada pessoa. E depois da morte, esta parte precisa seguir um destino, ela precisa seguir um caminho que ela trilhou enquanto ela estava no corpo. Então, primeiro nós entendemos que há vários textos que mostram que o homem ele é tricótomo. Gênesis capítulo 2, verso 7. Jó capítulo de número 10. E eu quero ler esse texto de Jó com vocês. Jó capítulo de número 10, acompanhem comigo no texto. No versículo de número 1 diz: "A minha alma tem tédio de minha vida." Então você percebe que Jó coloca alma e vida como duas coisas paralelas. Não são a mesma coisa. Embora a palavra hebraica nefesh,
que a palavra alma também tem um sentido de vida, mas ele coloca aqui vida e ele coloca aqui também alma no mesmo contexto, mas separadamente. Então, ele está falando da sua vida física, da vida que ele leva aqui nesta terra, na terra dos viventes, e falando da sua alma, uma parte imaterial que há dentro dele. Darei livre curso à minha queixa, falarei na amargura da minha alma. Então, nós percebemos aqui que alma é uma parte imaterial, mas também uma parte onde está os nossos sentimentos, a parte sentimental, emocional do homem. Versículo de número 12, vida e beneficência me concedeste, e o teu cuidado guardou o meu espírito. Então, Jó já falou de alma, Jó já falou de espírito, e no versículo de número 8 até o 11, ele fala da formação do seu corpo. As tuas mãos me fizeram e me entreteceram, e todavia me consomes. Peço-te que te lembres de que com o barro me formaste, e de que ao pó me farás tornar. Porventura, não me vazaste como leite, e como queijo me não coalhaste? De pele e carne me vestiste, e de ossos e nervos me entreteceste. Então, no verso 1, Jó fala da alma. Dos versos 8 a 11, Jó fala do seu corpo. E no verso 12, ele fala do seu espírito. Mais um texto que fala da sua tricotomia e também fala da sua formação, da formação do seu ser. Hebreus 4:12, 1 Tessalonicenses 5:23 também são outros textos que falam da tricotomia do homem. Então, dito isto, o que é que acontece com a alma? Visto que em Eclesiastes capítulo 12, versículo de número 7, Salomão escreveu: e o pó volte à terra, como era, e o espírito volte a Deus, que o deu. Isto aqui acontece na morte física. Quando nossos corpos morrem, o espírito volta para Deus que o deu, o corpo volta para o pó. Só que aí agora, o que é que acontece com as almas das pessoas, das almas humanas? Sendo que a alma é uma parte espiritual, uma parte que é indestrutível, uma parte que não morre. Porque lá em Jó capítulo 10, verso 1, nós lemos que a alma sente amargura. E as 3 características que determinam que alguém é uma pessoa, que determina a personalidade de uma pessoa é intelecto, vontade própria e emoções. E estas coisas estão contidas dentro da alma e dentro do espírito. A parte emocional, ela está mais ligada à alma. A minha alma tem tédio, a minha alma está amargurada. O próprio Jesus disse em Mateus 26:38, a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Então, a alma é uma parte que ela está ligada aos sentimentos. No Cântico de Maria, ela diz, a minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito louva ao Senhor. Ou seja, então nós percebemos que a alma ela está ligada aos sentimentos, ela está ligada à parte emocional, mas ela também é espiritual. E depois da morte ela precisa seguir um destino, porque a personalidade do homem ela está na alma. Você é alma, o homem ele é alma. O homem foi feito em alma vivente. Gênesis 2, verso 7, e o homem foi feito em alma vivente. O homem não é espírito, o homem não é corpo. O homem é a alma que tem espírito e que tem corpo. Confirmando isto, Paulo escreveu 1 Coríntios, capítulo de número 15, verso de número 45. Assim está também escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente. O último Adão, no caso que é Cristo, em espírito vivificante. Então, são 2 textos, 1 Coríntios 15, 45 e Gênesis 2, 7, que provam que o homem ele é alma vivente, ele foi feito em alma vivente. Então, o homem é alma, que tem corpo,
e que tem espírito. Você é alma. Por isso que em muitas passagens da Bíblia, a palavra alma ela aparece no sentido de pessoa, como em Romanos, capítulo de número 13. Vamos ler o que diz o texto, Romanos 13, verso 1. Paulo escreveu: toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. É tanto que em algumas traduções você já vai encontrar toda pessoa, todo homem, porque a pessoa é alma, você é uma pessoa porque você é alma, você é alma porque você é uma pessoa, e vice-versa. Então, alma, ela é a personalidade. Você, homem, é uma pessoa, você é uma alma. Então, você é uma pessoa ou uma alma que tem espírito e que tem corpo. O espírito, ele é a energia que dá vida para o corpo. Sem o espírito, o corpo está morto. Tiago 2, verso 26 diz que, assim como o corpo sem o espírito está morto, a fé sem as obras em si mesma está morta. Então, assim como a fé depende das obras, o corpo depende do espírito para viver. Sem o espírito, o corpo está morto. E isto coaduna com Eclesiastes 12, 7, que o pó volta para a terra, o espírito volta para Deus. Ou seja, na morte, o espírito é retirado do corpo e volta para Deus. Só que aí, então, nós precisamos agora ver alguns textos que são usados pelos formuladores da doutrina do sono da alma, que eles usam para ensinar isto, que a alma dorme após a morte. O primeiro texto que eu quero ler com vocês se encontra em Isaías 55, versículo de número 4. Livro do profeta Isaías 55, verso de número 3, melhor dizendo: inclinai os ouvidos e vinde a mim, ouvi e a vossa alma viverá. Porque convosco farei um concerto perpétuo, dando-vos as firmes beneficências de Davi. E paralelo a este texto, eles usam Ezequiel 18:4, que diz, Ezequiel 18, verso 4, eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Então, o que é que eles dizem? Se a alma não morre, por que é que esses textos dizem que a alma está morta? Inclinai os vossos ouvidos, vinde, ouvi e a vossa alma viverá. Se está dizendo que a alma vai viver, é porque a alma está morta. Se a Bíblia diz que a alma que pecar está morrerá, é porque de fato a alma morre. Só que estas pessoas ignoram que a morte da alma, ela não é no sentido da mesma morte do corpo. Quando o corpo morre, ele deixa de existir, ele se desintegra. Ele volta para o pó, ele vai para a sepultura e lá ele deixa de existir. Ele volta a ser como ele era antes, ele volta a ser pó. Ele vai se desmaterializar. Já a morte da alma, ela é no sentido espiritual, porque a alma é espiritual. A alma, ela não é no sentido físico, ela é no sentido espiritual. A palavra morte na Bíblia, ela tem um sentido de separação. Ou seja, a pessoa pode estar viva fisicamente, mas morta na sua alma, porque está separada de Deus. A palavra morte, ela tem um sentido de separação do homem e Deus, a separação espiritual entre o homem e Deus. Quando o homem ele está morto espiritualmente, quer dizer que a sua alma está separada de Deus. Quando ele está morto fisicamente, quer dizer que o seu corpo está separado de Deus. E a morte eterna significa que o homem está eternamente separado de Deus. E é tanto que quando você lê esse texto e o contexto de Isaías 55:3, Isaías não está falando aqui para pessoas que estavam na sepultura. Inclinai os vossos ouvidos, vinde, ouvi e a vossa alma viverá. Porque se ele estivesse dizendo para pessoas no contexto de pessoas mortas fisicamente, quer dizer que ele estaria se comunicando com mortos. Uma pessoa morta não tem como vir e ouvir as palavras.
Então, quando ele está dizendo isso aqui, vinde, ouvi, inclinai os vossos ouvidos e a vossa alma viverá, ele está falando para pessoas que estão vivas fisicamente, mas as suas almas estão mortas. Em qual sentido? No sentido de estarem separadas de Deus. Por isso que elas precisam ouvir a palavra de Deus e viverem espiritualmente. É o que Paulo diz em Efésios, capítulo de número 2, versículo de número 1. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Então perceba que Paulo fala de uma vida que foi dada para os irmãos da cidade de Éfeso, que eles estavam mortos em seus pecados, em suas ofensas. Então isto aqui é uma morte espiritual. E quando eles receberam o evangelho, eles ressuscitaram espiritualmente. Quando Deus deu a ordem a Adão comer de todo fruto, de todas as árvores do jardim, menos desta árvore que está aqui no meio do jardim, que era a árvore da ciência do bem e do mal, ele disse, no dia em que dela comerdes, no dia que deste fruto comerdes, certamente morrereis. No dia em que deles comerdes, certamente morrereis. Ou seja, no dia que Adão comesse daquele fruto, ele ia experimentar a morte. Mas vocês percebem que quando a Eva come o fruto, aparentemente ela está viva. Ela leva para o seu esposo, que também come, e eles aparentemente continuam vivos. Eles só vieram morrer anos mais tarde. Aliás, Adão viveu 930 anos. Demorou bastante tempo para Adão morrer após ele comer do fruto da ciência do bem e do mal. Deus estava mentindo? Não. O que Deus estava falando, o que Deus disse para Adão é de uma morte espiritual. O primeiro aspecto da morte que o homem experimenta não é o físico, é o aspecto espiritual. É isto que Deus, naquela pergunta que Deus faz a Adão, é uma pergunta retórica. Adão, onde estás? Será que Deus não sabia onde Adão se encontrava? Será que Deus não sabia que Adão estava escondido atrás das árvores? Mas ele estava justamente tentando trazer o entendimento de Adão que ele estava desconectado de Deus por conta do pecado, por conta que ele comeu do fruto proibido. Imediatamente após Adão comer do fruto, abriram-se os olhos de ambos e eles perceberam que estavam nus. E quando eles ouviram a voz do Senhor que passeava na viração do dia no jardim, o que foi que Adão fez? Mais Eva se esconderam atrás das árvores. Ou seja, ali havia uma separação entre Adão e Deus. Então, esta é a morte da alma, é a morte espiritual. Efésios capítulo 4, versículo de número 17 e 18, Paulo fala também sobre isto. E digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentido, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza de seus corações. Então ele está falando aqui de uma separação da vida de Deus, ou seja, uma separação espiritual. Estão mortos nos seus pecados, porque estão separados de Deus. Isaías 58, ou melhor, Isaías 59, também diz sobre isto. Isaías escreveu sobre isto em Isaías 59. Vamos acompanhar o texto. Verso de número 1. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Então vocês percebam mais uma vez, mais um texto que eu estou apresentando para vocês, que fala de uma morte espiritual, de uma separação entre o homem e Deus, por conta das transgressões, por conta das iniquidades. Então é este o sentido em que a alma morre. A alma morre no sentido de, ainda que o corpo esteja vivo, ainda que o corpo esteja em vida, mas a alma está separada de Deus, ela está morta espiritualmente, porque ela não tem a vida de Deus, e para ela ressuscitar espiritualmente, ela precisa ouvir
o Evangelho, inclinar os ouvidos e ouvir o Evangelho, então essa alma vai viver. Esta alma que estava morta em suas ofensas, em seus pecados, irá ressuscitar e receberá dentro dela a vida de Deus, a vida espiritual. Então, dito isto, eu quero falar sobre outra passagem que nos deixa claro que a alma não morre. Mateus capítulo 10, verso 28. Palavras do próprio Jesus. Acompanhe o texto comigo em Mateus capítulo 10, versículo de número 28. E não tem mais os que matam o corpo, e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Então as palavras de Jesus deixam claro para os discípulos que na perseguição por conta do Evangelho eles não deveriam temer os homens, porque os homens podem matar o corpo, mas a alma eles não podem matar. Antes nós devemos temer a Deus, que pode tanto lançar a alma como o corpo no inferno. A alma ela é indestrutível, a alma não morre. Por que eu estou dizendo tudo isto? Porque é baseada na dicotomia do homem que os dicótomos, baseado nesta dicotomia, que eles defendem o sono da alma. E se a gente mostra por A mais B que a Bíblia fala da tricotomia do homem, que o homem é composto de 3 partes, e que a alma ela não morre, o sentido da alma morrer é um sentido espiritual, então perde força esta teoria. Em Lucas capítulo 16, Jesus contou uma história para ensinar sobre o destino após a morte. Qual o destino do justo e o destino do injusto. Embora os dicótomos ensinem que ali é uma parábola e não uma história. Mas como eu disse no vídeo anterior, se você não assistiu esse vídeo, você precisa assisti-lo, eu expliquei que ali não é uma parábola, porque em nenhuma parábola Jesus citou nomes. Só que ali Jesus cita o nome de Abraão, Jesus cita o nome de Lázaro, então deixa de ser uma parábola. Em todas as parábolas, Jesus diz, havia um certo homem, havia uma certa mulher, havia um certo rei, mas ali em Lucas 16, a partir do verso 19, Jesus diz, havia um certo homem rico, mas na continuidade da parábola, da passagem, melhor dizendo, Jesus diz, havia também um mendigo que se chamava Lázaro. E no seio de Abraão, aquele que era rico, olhou ao longe e viu Lázaro e no seio de Abraão. Viu Abraão e Lázaro no seu seio. Então ele fala de Lázaro, ele deu o nome de Lázaro, o nome do mendigo, e ele deu o nome de Abraão. Ele incutiu o nome de Abraão naquela história, deixando claro que ali não era uma parábola, era uma história real, porque Abraão é um personagem real da história bíblica. Jesus contou aquela história para ensinar o destino de quem é justo aqui na terra e de quem é injusto. A Bíblia diz em Hebreus 9, 27, que aos homens está ordenado morrerem uma só vez, e depois disso segue-se o juízo. Após a morte, o juízo segue. Aquilo que a alma praticou em vida, ela receberá após a morte. Ainda antes do juízo final, antes das almas serem apresentadas diante de Deus e receberem a condenação, ou receberem a condenação eterna, depois da morte física, quando a alma sai do corpo, ela já segue um destino, ela já segue um juízo, já há um juízo pré-estabelecido desde a morte. Antes mesmo dela se apresentar diante do juízo final, ela já vai seguir o seu destino. E qual é o destino das almas que morreram sem Cristo? Lucas capítulo 16 mostra que aquele homem que era rico, que era avarento e que não temia a Deus, ele foi para um lugar de tormento. Capítulo 16 de Lucas, a partir do verso de número 19. Vamos ver o que diz os textos. E outra coisa que eu falei no vídeo anterior é que a maioria das traduções aparece na epígrafe a parábola do rico e Lázaro. Só que as epígrafes são acréscimos dos tradutores das Bíblias, das casas publicadoras das Bíblias. No texto original não tem aquilo ali, a parábola do rico e Lázaro.
ok? Algumas Bíblias não diz, a parábola diz só o rico e Lázaro, não fala mais parábola. Mas algumas Bíblias, elas trazem o título dizendo a parábola do rico e Lázaro. E estas epígrafes é o que leva algumas pessoas a crerem que ali se trata de uma parábola, mas não é uma parábola, só é você comparar no próprio capítulo 16, quando Jesus contou a parábola do mordomo infiel, ele diz, no verso 1 de Lucas 16, e dizia também aos seus discípulos, havia um certo homem rico, o qual tinha um mordomo, e este foi acusado perante ele de dissipar os seus bens. Jesus conta esta parábola até o versículo de número 13, e nenhum versículo você vai achar nenhum nome aqui. Nem o nome do homem rico, e nem do mordomo, e nem dos acusadores daquele mordomo, que o acusaram de ter dissipado os bens daquele homem que era rico. Ou seja, no mesmo contexto do capítulo 16, está uma parábola e está uma história. E você pode diferenciar a história do rico e Lázaro com a parábola do mordomo infiel, e vocês vão ver, vocês vão perceber claramente que são diferentes. As expressões que Jesus usa diferenciam uma da outra, ok? Verso 19 de Lucas 16. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. E os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então vocês percebem que após aquele mendigo morrer, os anjos o levaram para o seio de Abraão. E aquele homem que era rico morreu e foi sepultado. Já o mendigo não foi sepultado porque ele não tinha pessoas que pudessem sepultar. Certamente ele foi lançado no vale de Inom, onde eram lançados os corpos das pessoas indigentes que morriam ali e não tinha ninguém para sepultá-los. E o rico, ele foi sepultado, certamente com toda a pompa, com todo o amparato que o seu poder aquisitivo, o seu poder econômico lhe dava, com pessoas chorando, com as carpideiras, com multidões levando o seu corpo até o túmulo. Já aquele homem que era um mendigo, ele morreu, não teve um sepultamento, mas foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Já o homem rico não diz que anjos o levaram, também não diz que demônios, mas implicitamente no texto nós percebemos, se anjos não levaram, certamente os demônios o levaram para o lugar de tormentos. E no verso 23 aparece a expressão Hades, que é a expressão grega Hades. Essa expressão Hades, ela é mal traduzida no Novo Testamento por inferno. São 11 ocorrências desse termo grego no Novo Testamento. E todas as 11 ocorrências, elas são mal traduzidas por inferno. Algumas traduções, talvez a sua que está aí agora me acompanhando, esteja escrito, e no inferno, estando em tormentos, ergueu os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Só que no original, a palavra grega que aparece aí é Hades, que é traduzida como Hades para o nosso idioma. E no Hades, ergueu os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, percebam que tanto o rico como Lázaro e Abraão, eles estavam no mesmo ambiente. Só que havia uma divisão entre eles, havia uma separação entre o que servia e entre o que não servia. O que servia, ele estava no lugar de consolo, ele estava no lugar de repouso, de descanso. Mas o que não servia, ele estava no lugar de tormentos. Você não pode ler este texto e achar que lá no Hades, de lá do Hades, o homem que era rico conseguiu erguer os olhos e ver lá no céu Abraão e Lázaro no seu seio. Naquela época,
Abraão, Lázaro, Sara, Davi, todos os justos que morreram no Antigo Testamento, eles ainda não estavam no céu. Só após a morte de Cristo, a entrada dele no céu, quando o santuário foi rasgado na terra, foi um indicativo que o santuário, o véu do santuário se rasgou de alto a baixo, aqui na terra era um indicativo que também foi rasgado no céu. Ele abriu um novo e vivo caminho para que o homem também pudesse habitar no céu. Exceto Enoque, Elias e Moisés, que já estavam no céu desde a antiga aliança, porque Enoque foi trasladado sem ver a morte, Elias também. Moisés, ainda que morreu, mas ele ressuscitou. É prova disto que ele aparece em Lucas capítulo 9 com Elias, que tinha sido transformado e arrebatado. Ele aparece em glória, ou seja, com o corpo glorificado juntamente com Elias. E se você acha que Moisés ali ele estava em alma conversando com Cristo, você vai ter que defender a doutrina do Espiritismo, quando na verdade o texto diz que eles apareceram em glória. Lucas, capítulo de número 9, a passagem de Jesus no Monte da Transfiguração. Lucas 9, versículo de número 30. Versículo de número 30. E eis que estavam falando com ele dois varões, que eram Moisés e Elias, os quais apareceram com glória e falavam da sua morte, a qual havia de cumprir-se em Jerusalém. Lógico que esse texto da ressurreição de Moisés dá um tema para um outro vídeo. Só que aqui esse texto ele já é bem claro, o verso 31. Ele apareceu juntamente com Elias, que foi transformado e arrebatado sem ver a morte, e eles estavam em glória e conversavam com Cristo sobre a sua morte. Isto aqui não pode ser comparado ou não pode ser considerado como uma visão simbólica, porque conversavam com Cristo sobre a morte dele, falavam sobre detalhes da morte de Cristo. Ou seja, havia uma conversa entre Cristo, Moisés e Elias. Era tão real esta visão que Pedro, lógico que ele não sabia o que estava falando, ele quis falar alguma coisa, ele falou: quer que eu faça 3 tendas? Uma para ti, Jesus estava ali fisicamente, outra para Elias e outra para Moisés. Então, isto dá ideia de que sim, ali eles estavam, de maneira que eles eram reais, eles não eram algo ali simbólicos, como aquela visão que Paulo teve em Atos capítulo 16, que um varão acenava para ele dizendo: passa a Macedônia. Ali era uma visão simbólica de que Deus queria que eles fossem pregar o evangelho lá na Macedônia. Já aqui é uma visão real, uma visão literal, porque a visão pode ser literal, como ela pode ser também uma visão simbólica, como a visão que Moisés teve lá do Monte Horebe, ou do Monte Sinai, da sarça queimando-se. Ali não era uma visão espiritual, uma visão simbólica, melhor dizendo, era uma visão real. A sarça de fato estava pegando fogo. Então você precisa entender isso aqui. E se de fato Moisés estava morto e aparece aqui conversando com Jesus e Elias, então você está defendendo a doutrina do Espiritismo, e eu creio que você não quer defender que os espíritos voltam, as almas dos mortos voltam para se comunicar com os vivos, ok? Então, Lucas capítulo 16, voltando para a história do rico Lázaro, eles estavam no mesmo ambiente, e aquele ambiente tinha uma separação entre o seio de Abraão e o lugar de tormentos. Verso de número 24: e clamando, disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Ou seja, ele estava num lugar de tormentos. Verso de número 25: disse, porém, Abraão: filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado, e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar
daqui para vós não poderiam, tampouco os de lá passar para cá. E disse ele, rogo-te, pois, ó pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Então, esta passagem ela é linda demais, porque ela mostra que há consciência após a morte, há possibilidade de nos reconhecer depois da morte, foi isto que eu falei no outro vídeo, porque o homem que era rico reconheceu Abraão, reconheceu a Lázaro, e ele tinha consciência de que ele estava ali por conta dos seus atos. É tanto que Abraão diz, filho, lembra-te que em vida tu recebeste só bens e este recebeu só males. Ele tinha consciência que ele tinha 5 irmãos e que também precisavam ouvir o evangelho, senão eles iriam para o mesmo lugar, ou seja, eram ímpios como ele também era. E aqui, no verso 26, está uma divisão, uma separação. Um grande abismo separava lugar de consolo, ou seja, de Abraão, do lugar de tormentos. Vai aparecer aí, no seu vídeo, um desenho de como era este lugar, o Hades, antes da morte e ressurreição de Cristo. O seio de Abraão mais acima, o lugar de tormentos mais abaixo, porque a Bíblia diz que o homem que era rico ergueu os olhos, ou seja, ele levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E entre um lugar e outro estava um grande abismo que separava seio de Abraão do lugar de tormentos, ok? O paraíso que Cristo disse para aquele homem que era ladrão lá na cruz, em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso, é o mesmo seio de Abraão. Ali não era no céu ainda. E algumas pessoas dizem, um ladrão inaugurou o céu. Mentira, porque o paraíso ainda não estava no céu. Segundo ponto, porque é mentira, porque no momento que ele disse, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino, ele não era mais ladrão. Ele agora, daquele momento em diante, ele era um ex-ladrão. Ele tinha sido transformado por Cristo, porque ele se arrependeu quando ele estava ali nos seus últimos instantes de vida. Então, este seio de Abraão é o mesmo paraíso. Por que é o mesmo paraíso? Porque antes de Abraão morrer, antes mesmo de Abraão nascer e existir, justos já morriam. O primeiro homem justo a morrer na face da terra, o primeiro homem, foi Abel. Quando Abel morreu, ele não pôde ir para o céu, porque o céu não tinha sido inaugurado ainda. Então, para onde que Abel foi? Ele foi para o paraíso. Não existia Abraão não tinha nascido, ele não tinha ainda se tornado nosso pai na fé, portanto, aquele lugar se chamava paraíso. Depois da existência de Abraão, que ele passa a ser considerado nosso pai na fé, então, e ele morreu e foi para aquele lugar com 175 anos, aquele lugar passou a chamar-se Seio de Abraão. Ou seja, ele é o anfitrião daquele lugar. Todos os que morrem seguindo as suas pisadas, seguindo a sua fé, morrem e vão ser consolados por Abraão naquele lugar. Então, paraíso e Seio de Abraão são o mesmo lugar, ok? Então, este Hades, ele era composto por 3 partes. Seio de Abraão, lugar onde os justos que morriam iam. Lugar de tormentos, onde os ímpios eram lançados e são lançados até hoje. E entre um lugar e outro, o grande abismo, que é a prisão dos demônios. Lucas capítulo 8, verso 31, quando Jesus chegou ali em Gadara e ele foi expulsar a legião daquele homem, aquela legião disse, não nos mande para o abismo, não nos atormentes. Ou seja, se não houvesse possibilidade deles serem lançados no abismo, eles não rogariam a Jesus por isto. E se eles rogarem a Jesus para não irem para o abismo, isto deixa claro que o abismo é a prisão destes demônios. E uma vez que eles são mandados para lá, eles não podem mais voltar aqui para a terra, eles ficam presos lá até o dia do juízo. A Bíblia fala isto em 2 Pedro, capítulo 2, em 1 Pedro, capítulo 3, em Judas, versículo de número 6, e em vários textos da Bíblia deixa claro sobre a prisão de alguns demônios. Não são todos os demônios que estão presos lá neste abismo, e tem uma razão pela qual eles são presos lá, e que a igreja precisa conhecer, e isto não é aqui neste vídeo que nós iremos falar, ok? Então, este abismo, ele existe até hoje, é onde os demônios estão presos, e ainda podem ser lançados lá pela igreja.
o lugar de tormentos existe até hoje. Os ímpios que morrem sem Cristo até hoje são mandados para lá. Só que o seio de Abraão, ou paraíso, ele já não existe mais. Após a ressurreição de Cristo, ele levou ao alto o cativo e o cativeiro. Ou seja, o seio de Abraão foi transportado por Cristo e ele levou para a Nova Jerusalém, para o terceiro céu. O Hades, ele se encontra nas regiões mais baixas da terra, e Jesus falou que quando ele morresse, ele seria levado às partes mais baixas da terra. Capítulo de número 12 de Mateus, versículo de número 40. Pois, como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Aqui é o Hades. Jesus disse que passaria 3 dias e 3 noites lá. Então, quando ele disse para aquele homem que era ladrão, lá na cruz, hoje estarás comigo no paraíso, e aí as pessoas que defendem a doutrina da alma dizem que ali, em verdade te digo, hoje, vírgula, estarás como no futuro no paraíso, comigo no paraíso, mas nos textos originais não existem vírgulas. É uma questão de leitura e você entender. Em verdade, te digo, hoje estarás comigo no paraíso. A vírgula é um acréscimo depois das traduções para o nosso idioma e para os outros idiomas. Mas no texto grego ali não havia vírgula. Outra coisa, ainda que existisse a vírgula, ainda que fosse verdade isto que eles dizem, em verdade te digo hoje, estarás, como não naquele momento, mas no futuro, estarás comigo no paraíso, 1 minuto após a fala de Jesus, já é futuro. 2 minutos após, e assim sucessivamente, já é futuro. Então, dá no mesmo, ok? Quando Jesus disse para aquele homem, hoje estarás comigo no paraíso, era lá no Hades. Lá dentro do Hades, haviam compartimentos diferentes. Compartimento para os justos, compartimento para os injustos e compartimento para os demônios. Jesus disse que estaria 3 dias e 3 noites lá, e no mesmo lugar ele falou que estaria lá junto com aquele homem que era ladrão e se arrependeu nos seus últimos instantes de vida lá na cruz. Efésios capítulo 4, a partir do verso de número 8, Paulo fala sobre este transporte do seio de Abraão lá do Hades para a Nova Jerusalém. Ainda que aqueles homens eram justos, que morreram seguindo uma fé em Deus, que praticavam a justiça, eles não foram logo para o céu. Enoque, Elias, Moisés foram exceções à regra, foram exceções que Deus usou para mostrar que o homem ia morar no céu. Mas era necessário Cristo vir à terra, encarnado, viver como homem, sem pecado, morrer, oferecer-se a si mesmo em redenção da humanidade, entrar no céu, oferecer o seu sangue como redenção, como santificação pela humanidade, e aí sim o acesso ser livre, garantido pelo sangue de Cristo às moradas celestiais. Capítulo de número 4 de Efésios. É por isto que Paulo diz que Cristo é as primícias dos que dormem. E muitas pessoas não entendem. Se Moisés ressuscitou primeiro do que Cristo, como que Cristo é a primícia dos que dormem? Ali, o termo primícias dos que dormem é no sentido de autoridade, não no sentido de primeiro ou depois, mas no sentido de que Cristo, ele é as primícias dos que dormem, porque ele foi o primeiro a morrer e a ressuscitar pelo seu próprio poder. Porque aquele que vivesse e não pecasse e morresse, ele teria o direito de ressuscitar. Aquele que vivesse e não pecasse, após a morte, ele teria o direito de ressuscitar. Foi o que Jesus disse em João. Ele disse assim: eu darei a minha vida, mas tornarei a tomá-la. Ou seja, eu entregarei a minha vida, mas terei a autoridade de tomá-la de volta, porque eu irei morrer sem pecados. E aquele que morresse sem pecados, ele teria a autoridade de ressuscitar depois. Porque a lei dizia: aquele que pecar, este morrerá. A alma que pecar, essa morrerá. E Cristo não pecou. Portanto, ele morreu sendo inocente, então ele ganhou o direito de ressuscitar. Ele venceu a morte. A morte não pôde prendê-lo porque ele morreu inocente.
E a morte só podia matar e deixar preso lá no Hades quem tivesse pecado. Embora Abraão morreu na sua justiça, Isaac, Jacó, Davi, todos estes homens pecaram. Então, embora eles morreram salvos, eles não puderam ir para o céu. Eles tiveram de ficar ali presos no Hades, esperando a redenção deles, esperando a salvação deles, que era Cristo, que morreria inocente, pagaria o preço pela redenção da alma e poderia ir lá resgatá-los da morte, resgatá-los da prisão que era o Hades. O Hades era uma grande prisão e havia portas ali naquele lugar. Foi o que Jesus disse em Mateus 16, 18, que é outra ocorrência onde o termo Hades aparece, ou Hades, mas é mal traduzido por inferno. Mateus 16, 18, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas, no plural, do Hades, não prevalecerão contra a minha igreja. As portas do Hades, ou as portas do Hades, não vão prevalecer contra a minha igreja. Por que Jesus disse isto? Porque após ele morrer, ele edificar a igreja, ele ressuscitaria e ele tiraria o seio de Abraão de lá de dentro do Hades. E quando um crente, uma pessoa morresse em Cristo, ela não ficaria mais presa no Hades. As portas do Hades não poderiam mais prevalecer ou prender alguém que morresse em Cristo após a sua morte e ressurreição. Porque hoje, quem morre em Cristo não vai mais para a prisão do Hades, ainda que ficava num compartimento de consolo, num compartimento de descanso, não estava ainda no céu, estava preso, não poderia sair dali, ficava preso. Então Cristo, ele morreu e ele tomou as chaves da morte e do Hades, e não do inferno. Apocalipse 1,18 é outro texto mal traduzido. Jesus diz, e fui morto, e estou vivo, e tenho as chaves da morte e do Hades. Quer dizer, ele tem nas suas mãos as chaves da morte, porque ele venceu a morte, e também a chave do Hades, porque uma vez que ele venceu a morte, ele também tomou a autoridade do cativeiro, onde a morte e Satanás mantinham as pessoas presas, e ele tirou o justo de lá e transportou para o paraíso. Hoje, quem morre em Cristo já vai direto para o terceiro céu. Então, não há um sono da alma. A alma dos injustos não estão ainda no inferno, porque o Hades ainda não é o inferno. O Hades, ele é uma antessala do lago de fogo. E é bom lembrar que a palavra inferno, ela não existe nos originais. A palavra que existe no original para lago de fogo é Gehenna, que é aquilo que João descreveu no Apocalipse como lago de fogo, que arde com enxofre para todo sempre, onde as almas dos ímpios e os seus corpos serão lançados. Então, este lago de fogo ainda não foi inaugurado. Ele será inaugurado em Apocalipse 19 e 20, pelo anticristo e pelo falso profeta. Depois, o diabo e os seus anjos serão lançados lá, e os ímpios, depois do juízo final, também serão lançados lá. Apocalipse capítulo 20, versículo 11 a seguir. Então, não foi inaugurado o inferno ainda. As pessoas que morreram sem Cristo já estão lá, neste lugar de sofrimento, como numa prisão provisória, esperando o dia do julgamento, e depois elas serão lançadas definitivamente para todo sempre no lago que arde com fogo e enxofre, onde elas passarão a eternidade separadas de Deus, ou seja, mortas eternamente. Então, Cristo, ele resgatou os justos de lá, e os justos não estão mais lá dentro do Hades, no seio de Abraão, eles já vão para o terceiro céu. Então, quem morre em Cristo hoje já está diante de Deus lá no terceiro céu, no lugar de glória, dizendo que ele é santo, glorificando o nome dele, esperando a redenção do corpo, esperando a ressurreição do corpo. Quando espírito e alma voltarão para os seus corpos, eles ressuscitarão em corpos incorruptíveis, em corpos imortais, e ficarão para todo sempre em corpos gloriosos na presença de Deus. Efésios capítulo 4, verso 8, para nós encerrarmos esta aula, diz assim: pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro, e deu dons aos homens. Ora, isto, ele subiu
que é senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Ou seja, Cristo subiu das partes mais baixas da terra, ou seja, do seio da terra, onde o Hades está localizado e, consequentemente, o seio de Abraão também estava lá dentro. Mas o verso de número 8 diz que quando ele subiu ao alto, ele levou este cativeiro, ele levou este seio de Abraão, ele tirou de lá os justos e levou para o terceiro céu. Verso 10: aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E para completar, 2 Coríntios, capítulo de número 12, quando Paulo foi arrebatado até ao terceiro céu, ele diz, versículo de número 2, 2 Coríntios 12, 2: conheço um homem em Cristo que, há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até ao terceiro céu, ou seja, o céu da habitação de Deus. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis de que ao homem não é lícito falar. Então Paulo coloca o paraíso na mesma dimensão do terceiro céu. Ou seja, agora, depois da ressurreição, da ascensão de Cristo aos céus, o paraíso ou o seio de Abraão, ele foi elevado até ao terceiro céu, até a presença de Deus. E quem morre em Cristo hoje já está na glória, já vai direto para a glória. Foi o que Paulo disse em 2 Coríntios, capítulo de número 5. Paulo falou sobre esta questão. Capítulo 5 de 2 Coríntios, versículo de número 6. Pelo que estamos sempre de bom ânimo, sabendo que enquanto estamos no corpo, vivemos ausente do Senhor. Ou seja, observe que a expressão de Paulo, enquanto nós estamos no corpo. Então ele está falando que você está dentro de um corpo. Você é alma, está dentro de um corpo. Enquanto você está dentro deste corpo, você está ausente do Senhor. Mas temos confiança, porque, verso 7, porque andamos por fé e não por vista. Nós estamos presentes com o Senhor por fé e não face a face. Mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo, quer dizer, morte física, para habitar com o Senhor. Ou seja, morte física, irei habitar com o Senhor. Filipenses capítulo 1, carta de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 1, versículo de número 21 ao 23, Paulo diz: mas se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que devo escolher. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Observe que Paulo diz que ele viver na carne, a vida dele na carne, era para ganhar almas, era para fazer a obra de Deus, era algo lucrativo. Mas partir e estar com Cristo era melhor, ou seja, após a morte dos justos, a morte do corpo, os justos vão estar com Cristo, vão estar com o Senhor. E algumas das passagens bíblicas, que não tem como falar sobre todas, uma delas, que é muito usada pelos defensores da doutrina do sono da alma, é em 2 Samuel, capítulo 11, no diálogo de Urias com Davi. 2 Samuel, capítulo de número 11, quando Urias fala para Davi: morra minha alma, a morte dos justos. 2 Samuel, capítulo 11, versículo de número 11. E disse Urias a Davi: a arca e Israel e Judá ficam em tendas, e Joabe, meu senhor, e os servos de meu senhor estão acampados no campo. E hei de eu entrar na minha casa para comer e beber e para me deitar com minha mulher? Pela tua vida e pela vida da tua alma, não farei coisa alguma. Na verdade, este texto é o texto em que ele diz assim: pela minha vida e pela vida da tua alma. Ou seja, eles usam aqui para mostrar que a alma
tem vida. Lógico, a alma de Davi era viva. Ela estava viva porque ela era uma alma que estava conectada com Deus, embora naquele contexto ali Davi estava se desviando de Deus por conta que ele tinha cometido um adultério, não tinha se arrependido ainda, não tinha confessado e estava tentando ocultar o seu pecado, e por conta disso ele cometeu um pecado mais grave ainda, que foi matar um homem justo. Só que existe outro texto que eles usam que diz: morra a minha alma a morte dos justos. Este texto vai aparecer para você aí na tela, que é o texto que eles usam, mas quando aquele texto diz, que é o texto que Balaão usa, morra a minha alma a morte dos justos, ele está dizendo que a morte que ele queria experimentar era a morte dos justos. Qual é a morte dos justos? A morte que o corpo morre e a alma, ela segue o seu destino para um lugar de consolo, para um lugar de descanso. E não a alma morre junto com o corpo no sentido de dormir, no sentido de estar dormindo e de não ter consciência das coisas que estão se passando, das coisas que ela fez enquanto estava em vida, ou seja, das coisas que também estão acontecendo, como se a alma dormisse e ela não estivesse em um lugar hoje, ou de descanso, ou de tormento, ou de gozo, ou de tormento. Na verdade, estes versos são versos fora de seu contexto, que viram pretexto para uma heresia. E para encerrarmos esta aula, Apocalipse capítulo 6, verso 9 e 10, a Bíblia diz que as almas daqueles que forem mortos, degolados por amor da palavra e do testemunho de Cristo, que eles irão guardar durante a grande tribulação, e não aceitarão a marca da besta, nem na mão e nem na sua fronte, a Bíblia diz que essas almas subirão para o céu e estarão debaixo do altar, clamando por justiça, para que Deus vingue o sangue deles daqueles que habitam na terra. Ou seja, eles têm consciência do que aconteceu na terra, do que se passou na terra. Haverá, sim, consciência após a morte. E, mais uma vez, as almas aparecem conscientes, aparecem vivas após a morte. Neste caso, lá no céu, debaixo do altar, até que foram dadas a elas vestes resplandecentes, vestes brancas, e elas continuaram lá na presença de Deus, diante do trono, servindo de dia e de noite. Que Deus te abençoe. Até a próxima aula. Se você gostou deste vídeo, não deixe de deixar sua curtida, de compartilhar com mais alguém, deixar aqui embaixo nos comentários sugestões de próximos vídeos. Eu estarei lendo os seus comentários e olhando com muito carinho para que outras aulas sejam gravadas baseadas naquilo que você precisa, naquilo que você quer aprender mais da palavra de Deus. Que Deus te abençoe e até a próxima.